E aí, tudo bem? Que bom que você está aqui. Eu sou o Matheus Melo. Seja muito bem-vindo a esse canal. Se você ainda não é inscrito, já vou pedir para você se inscrever logo de cara. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre 7 erros que todo mundo comete durante a oração. E vou te dar aqui essas dicas para que você nunca mais cometa esses erros. Talvez você não cometa todos eles, mas com certeza você já cometeu alguns. E eu ouso arriscar que você já tenha cometido mais de um. Então, vamos direto ao assunto, vamos logo para o que interessa. Eu acredito que você já se inscreveu aí, né? Ou você já deixou o seu like. Se você gostar desse vídeo, se não gostar, pode dar dislike mesmo, não tem problema, né? Mas se você gostar, deixa o seu like aí, porque isso é muito importante, tá bom? Vamos lá. 7 erros, então, que todo mundo comete quando ora. E olha só, fica até o final, porque a última dica é a principal de todas. Tá? A 7ª dica é a mais importante e é um erro que muita gente comete e nem sabe que está cometendo e nem percebe que está cometendo e muitas vezes é o mais difícil de identificar. O primeiro erro que todo mundo comete quando ora é o erro de orar só pensando naquilo que querem. Por isso que muita gente só vai pedir. Outro dia eu recebi uma mensagem no meu Instagram e a pessoa estava falando assim: Matheus, eu oro, mas assim, depois que passou 15 minutos eu não sei mais o que pedir, então eu não sei mais o que orar. Olha só a cabeça. Eu só oro para pedir. A pessoa acha que a oração é tipo uma lâmpada mágica que ela pega do Aladim, né, esfrega, sai ali o gênio e ela faz os 3 pedidos dela. E oração não é isso. Oração é muito mais do que isso. Oração tem a ver com relacionamento com Deus. Então, o primeiro erro, cara, que todo mundo comete é esse de achar que a oração é um meio de eu conseguir aquilo que eu quero. Entenda isso, oração não é um meio de você conseguir aquilo que você quer. Oração é um meio de você relacionar-se com Deus. Oração não é fórmula mágica, que a gente, como estala os dedos e aparece, esfrega a lâmpada e aparece o gênio, a gente ora e acontece. Não, não é assim. Oração tem a ver com relacionamento. Então, não cometa esse erro. Segundo erro que todo mundo comete quando ora é não orar em nome de Jesus. Talvez você fale assim: não, peraí, Matheus, esse aí eu não cometo não, eu oro em nome de Jesus sim. Deixa eu te perguntar, o que é orar em nome de Jesus para você? Orar em nome de Jesus para você é falar em nome de Jesus no final? Porque se for isso, isso não tem nada a ver com orar no nome de Jesus. Orar em nome de Jesus é você falar como se fosse o próprio Jesus falando, é você falar como se você fosse Jesus falando com o Pai Celestial. Vamos pensar assim, vamos supor que eu tenha que dar uma palestra e de repente eu não tenha como ir, acontece alguma coisa, eu seja impedido de ir nessa palestra, então eu envio algum amigo meu. Esse cara vai em meu nome, eu dou para ele aquilo que ele pode falar, e ele vai incumbido de comunicar aquilo que eu comunicaria. Ele vai na minha autoridade. Então ele pode chegar lá e eu espero que as pessoas que estiverem ali ouvindo a palestra ouçam ele como se estivessem me ouvindo. Então quando Jesus fala ore em meu nome, o que ele está dizendo é para você orar com uma mentalidade diferente, com uma mentalidade de que você pode ter acesso a Deus por meio dele, e que você deve falar com o Pai como se fosse o próprio Jesus falando. O que Jesus falaria? E isso leva para o terceiro erro que todo mundo comete ou já cometeu quando ora, que é não orar de acordo com a vontade de Deus. 1 João, no capítulo 5, no versículo 14, diz assim que nós sabemos que receberemos de Deus aquilo que desejamos se pedirmos segundo a sua vontade. Como que eu posso pedir algo segundo a vontade de Deus? Primeira coisa é você não pedir somente daquilo que você quer, é não cometer o primeiro erro. Eu vou falar só o que eu quero, como eu quero, o que eu penso, e eu quero falar aqui o que eu preciso, e eu acho que isso aqui é uma fórmula mágica, e vou falar em nome de Jesus e vai acontecer. Não, não é assim. Jesus é a vontade de Deus. Jesus é a expressão exata de Deus. Por isso, pedir em nome de Jesus é completamente diferente do que só citar o nome de Jesus. É você conhecer a vontade de Deus. Jesus é a palavra de Deus, então eu preciso conhecer as Escrituras, o que ele diz na palavra dele. Só que como muita gente não entende isso, muita gente também comete o quarto erro, que é orar religiosamente. Esse é outro erro, cara, muito comum. Então as pessoas elas oram sempre do mesmo jeito,
fazem sempre as mesmas orações, elas acham que tem que orar somente na mesma posição, ou elas usam de vãs repetições, fica ali só repetindo, às vezes uma reza, às vezes não é uma reza, às vezes é os mesmos pedidos toda vez, do mesmo jeito, com as mesmas palavras, uma coisa robótica. E Deus nunca quis que a oração fosse algo robótico, pelo contrário, o desejo de Deus é que seja um relacionamento. Você deve se sentir livre no seu momento de oração, às vezes para se deitar no chão, para ficar de pé, para andar, para chorar, para rir. É para ser algo livre, algo espontâneo, onde você expõe o teu coração e derrama o seu coração diante de Deus. O quinto erro que todo mundo comete quando ora é não diversificar a oração. Às vezes as pessoas, elas oram de maneira, como eu falei aqui, só aquela mesma oração, ou de maneira religiosa, né, no mesmo lugar, ou vãs repetições. E por isso que muita gente não consegue gastar mais do que 5 minutos, mais do que 10, 15 minutos em oração. Aliás, tem um vídeo que eu gravei, você pode clicar aqui no card em algum lugar aqui da tela, que fala sobre o porquê que muita gente não consegue passar mais do que 15 minutos em oração, e eu vou explicar um pouco melhor sobre isso. Mas quando você orar, eu aconselho que você diversifique o seu tempo de oração. Em Mateus capítulo 6, no versículo 9 em diante, Jesus ensina a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso não é uma oração que Jesus ensinou para a gente ficar repetindo. A oração do Pai Nosso é uma oração que Jesus ensinou para a gente aprender como orar. Então, cada versículo, cada frase do Pai Nosso é um ensinamento sobre oração. Por exemplo, Pai Nosso que estás no céu. Então, Jesus está ensinando que você deve falar com Deus como um filho fala com o Pai. Pai Nosso. Você pode entender que Deus é esse Pai maravilhoso que você tem acesso a Ele por meio de Jesus e falar com Ele como Pai. Se você quiser, eu posso gravar depois um vídeo só sobre a oração do Pai Nosso. Como orar com base na oração do Pai Nosso. Você quer que eu grave isso? Comente aí se você quer que eu grave esse vídeo, beleza? Deixa aí nos comentários. Então não se esqueça, diversifique as suas orações. Você pode fazer oração cantando, você pode cantar canções, você pode falar palavras de exaltação a Deus, você pode... Tem tantas maneiras de você orar. Diversifique. O sexto erro que muita gente comete é que não persiste em oração. Sabia disso? Que tem gente, não sei se é o seu caso, mas tem gente que quando vai orar, ora só uma vez e depois, já orei, Deus já sabe o que eu quero, Deus já sabe, Deus já ouviu minha oração e beleza. E não ora mais. Só que Jesus, em Lucas capítulo 18, contou uma parábola para os discípulos sobre a importância de orar sempre e não desanimar, de perseverar em oração, está escrito. Se Jesus falou que a gente deve perseverar em oração, então ele deve ter um bom motivo para isso. Não é só para a gente orar uma vez e acabou. Pelo contrário, a gente deve persistir. E eu quero propor aqui para você que talvez Deus tenha instruído a gente na sua palavra a perseverar em oração, porque Ele ama a nossa companhia. Ele ama estar com a gente e Ele ama conversar conosco a respeito daquilo que é importante para nós. E lembra disso, não tem a ver com você convencer a Deus para que você possa obter aquilo. Porque senão você está cometendo o erro 1 de novo. Tem a ver com você interagir com Deus sobre aquilo. E o sétimo e último erro que todo mundo comete, ou já cometeu alguma vez na oração, é não orar com total sinceridade de coração. Em Mateus 15:8, Jesus fala isso. Olha, esse povo me invoca com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Essa é a mais importante de todas. Qual a chave para você não cometer nenhum dos erros que a gente já falou aqui nesse vídeo? Primeira coisa, começa com ser sincero de coração. Você abrir o teu coração, falar o que você sente, o que você pensa, o que está acontecendo. Você procurar saber, fazer perguntas para o Senhor, procurar saber o que Ele tem a te dizer. Você orar a palavra, e se você não entende algum versículo, você começar a orar a respeito daquilo, interagir com Deus, derramando o seu coração diante dele. Essa é uma chave poderosa para você crescer em oração. Ser completamente sincero de coração. E para fechar, eu quero te falar uma coisa. Lembra o seguinte, quando você for orar, você está falando com o Pai Celestial e Ele ama você. Ele ama te ouvir, Ele ama quando você interage com Ele, Ele ama quando você fala com Ele. Deus criou a oração porque Ele ama a sua companhia e Ele ama conversar com você. Ele ama ouvir você falando com Ele.
Agora que você já viu esses 7 erros, eu quero que você comente aí qual desses erros você mais cometeu. Comenta, escreve aí nos comentários qual desses erros você mais cometeu até hoje. Eu quero ler seus comentários. Para mim, o que eu mais tinha cometido até entender esses erros foi orar em nome de Jesus. Depois que eu entendi o que é oração em nome de Jesus, cara, tudo mudou para mim. Mas e para você? Como que está sendo isso? Como que tem sido até aqui? Qual desses erros você mais cometeu até hoje? Escreve aí nos comentários. Tem outros vídeos aqui no canal que falam sobre isso, tá? Como orar mais e melhor, por que você não consegue orar mais que 15 minutos. Enfim, eu montei uma playlist aqui de oração, você pode também clicar e acessar ela. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu joinha, compartilha com seus amigos, compartilha lá no grupo da sua igreja, da sua célula, enfim, compartilha com a galera, porque assim mais pessoas podem parar de cometer esses erros, né? Se você não me segue no Instagram ou no Twitter, me segue lá, por lá a gente pode conversar, trocar ideias, você pode mandar dúvidas, enfim, tem bastante coisa bacana por lá também, beleza? Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado, tamo junto, é nóis, valeu!